Shalom, queridos e amados. Muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos aqui para dar as boas-vindas a todos os nossos queridos que estão chegando de todas as partes do Brasil e estão entrando no Rio Grande da Unção, né? O Rio Grande da Unção, o Rio Grande do Avivamento. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de receber cada um dos nossos queridos e eu sei que vocês estão entrando no Rio Grande do Sul e já estão recebendo chuva. A chuva já começou em Santa Maria, já está se espalhando para Porto Alegre e demais cidades do estado do Rio Grande do Sul. E a chuva sempre foi para nós um grande sinal de Deus, uma grande manifestação do amor do Pai. Aleluia! Então, eu quero dizer para todos que nós estamos chegando de Israel e buscamos durante 2 semanas, nós fomos a Israel fazer uma consagração especial para ligar o Brasil à nação de Israel. Então essa ligação ela é muito importante. Brasil e Israel não podem estar desconectados. Brasil e Israel devem estar conectados por causa da promessa que deu, né? Deus prometeu para Israel, para os filhos de Israel, para Abraão, que todos que abençoassem Abraão seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Isso quer dizer que todos aqueles que abençoam Israel são abençoados. Os que amaldiçoam Israel são amaldiçoados. Então nós precisamos abençoar Israel, abençoar o povo de Israel. Amém? E por isso que é importante que nós brasileiros estejamos mais estejamos ligados a Israel. Muito importante essa conexão. Durante muito tempo eu busquei a Deus e perguntei para Deus, né, por que a nossa nação não ia para frente, não era abençoada como deveria, né? E Deus me mostrou primeiramente essa questão diplomática entre as nações. Então, só para você ter uma ideia, eu quero contar um pouco da nossa história, de quando entramos aqui no Rio Grande do Sul, em 2011. Eu estava vindo do Canadá, e lá no Canadá, nós ouvimos falar que a unção que estava no Canadá, que está no Canadá hoje, ela veio do sul do Brasil, veio desta terra, desse lugar onde nós estamos. E esta unção foi para a Argentina, e a Argentina foi impactada, e da Argentina os canadenses vieram buscar a unção, levaram para o Canadá. Eu fiquei primeiramente maravilhado de saber que a nossa terra foi a primeira a ser visitada pela unção que está impactando o mundo. Esta unção que está impactando o mundo é a unção que vai levar a noiva de Cristo a um mergulho, ao batismo. A noiva, antes de se encontrar com o noivo, a noiva ela passa por um batistério, por chama-se calar a noiva. Ela é batizada, ela é mergulhada na unção. Ela é preparada para o encontro com o noivo.
Então essa é uma unção de amor, essa é uma unção de intimidade, é a unção da noiva para se preparar para o casamento, para o encontro com o noivo. Então essa unção, quando caiu aqui no Rio Grande do Sul, essa unção ela trouxe para o nosso povo uma intimidade. É algo assim que nós ficávamos na presença de Deus dias, semanas, meses e anos na presença, sem querer sair dali somente para adorá-lo, para curtir a sua presença. E tradicionalmente em Israel isso acontece na festa dos tabernáculos, das cabanas de Sukkot, quando o povo fica uma semana só em cabanas. Então, o significado dessas cabanas é a intimidade com Deus. Deus quer se encontrar com você na cabana. Então ele promove a festa das cabanas. E hoje nós estamos lançando o livro A Cabana e o Profeta. E aí você vai então entender um pouquinho da história. Você vai entender um pouquinho da nossa história. Quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, nós viemos para esse monte aqui. Eu, minha esposa, na época meu filho Tiago, pequenininho, e nós tínhamos somente uma lona preta, que era uma pequena proteção no tempo. E aqui nós ficamos por muito tempo. A primeira vez eu vim sozinho e fiquei 50 dias. A atmosfera, a presença era tão forte que não sentimos o tempo passar, envolvidos naquela presença, naquela glória, até que Deus foi trazendo e uma pequena cabana. Eu falei com o Senhor, se for passar aqui de muito tempo, mais que 15 dias, manda fazer uma cabaninha aqui pra gente. No outro dia chegou o menino Valdemar Souza da Silva e fez a cabana. A cabaninha, bem simples, feita em uma tarde, imagina. Depois eu disse, Senhor, se quiser que eu fique mais tempo, então manda energia elétrica. Aí veio o seu Roque Lora, um homem da cidade de Faxinal Soturno, italiano, né? Parece Atos 10, né? Italiano, disse que lá embaixo começou a sentir a vontade de chorar, uma emoção, e começou a pegar um fio, uma caixa, e foi colocando ali naquela caixinha alguma coisa, e foi se preparando para subir o monte, sem saber nada que acontecia aqui. Ele estava movido pelo poder de Deus. Nós aprendemos lições aí, que mesmo um católico, mesmo uma pessoa simples da Itália aqui, ele pode ouvir a Deus, sim. Deus pode falar com ele. E ele disse, agora eu entendi que Deus me mandou aqui para preparar colocar luz na cabana. E aí colocou um fio aqui até lá, deu certinho da cabana até o poste. Então veja que maravilha isso. Certinho, como se fosse medido, né? Calculado milimetricamente. E nós fomos a 50 dias. Bom, com 40 dias Satanás tentou nos afrontar, nos tirar da presença. Aprendemos outra lição. Deus nos quer na presença dele, intimidade com ele. E Satanás quer nos tirar da presença. Nós precisamos entrar na presença e ficar, amados, por muito tempo, quanto tempo Deus quiser. Aleluia! Deus trouxe um fogo tão extraordinário nessa terra, que numa só noite veio o fogo do céu, literalmente, e
mais de 50 pessoas batizadas no Espírito Santo, falando em outras línguas. Mas não era apenas, é como diz a Bíblia, batismo no Espírito Santo e com fogo. Porque o fogo veio, o fogo fez a diferença. Uma geração se levanta e a partir dali todos os postes da cidade, todos os muros, se lia o nome de Jesus escrito. Eles encheram as casas, as ruas, as montanhas. Os doentes desapareceram, os hospitais fecharam e eles foram para as outras cidades vizinhas. Foi algo tão fantástico que o Brasil veio para cá, a América Latina veio para cá. Pessoas doentes chegavam e eram curadas somente ao chegar na terra. A marca da nuvem estava ali, mas a gente não tinha percebido ainda. Então o Senhor falou comigo: quando vocês adorarem nesse lugar, eu vou encher com a nuvem. E por isso que vocês veem essa nuvem pairando sobre o monte. É gostoso, é maravilhoso. Passou-se muitos anos depois que eu fui embora daqui, andei pelo mundo. Mais de 25 anos depois eu volto a esta terra, onde nós fundamos a escola profética aqui nessa terra, fundada no dia 12 de maio de 1987, quando caiu a bola de fogo ali. Começou naquela semana a escola profética, começou ali 24 horas de oração sem cessar até o dia de hoje. E no ano de 2010 eu estava lá no Canadá e o Senhor falou comigo da unção de Elias. Está vindo, vai anunciar. Começa no sul até o norte do Brasil. Proclama que é jubileu no Brasil. E a unção de Elias está vindo. Oh, meu Deus. Saí do Canadá chapado, embriagado, muitos litros de vinho do céu. Eu queria avisar você que chegar aqui você vai ficar embriagado. Tem muito vinho, é só você saber se posicionar. Aleluia. Muito bem. Depois de muitos anos, 2011, 2010, atravessamos o Brasil do sul até o norte. A primeira coisa importante para entendermos da política de Deus, da política santa. Os governadores aqui do Rio Grande do Sul entregaram o Rio Grande do Sul para Satanás. Teve um governador aqui que fez macumba entregando completamente toda a nosso estado nas mãos de Satanás. Com milhares de matança de galinha, de bois. Construíram em Porto Alegre o candódromo, o candomblé. Criaram leis que proíbem os evangélicos de falar contra os demônios, de não poder citar o nome dos demônios para não ferir outra religião. Enfim, a nossa nação ficou quase semelhante ao que aconteceu com Jezabel e Acabe, né? Naquela época. Então aqui a unção tinha dificuldade de entrar. Parece que o Espírito Santo estava proibido de entrar e se manifestar no Rio Grande do Sul, no Brasil. Até mesmo pastores, pregadores, apóstolos, querendo proibir a unção, o Espírito Santo de entrar na nossa nação. Até mesmo esses homens, né, de Deus, querendo proibir a manifestação da unção do Espírito Santo. Eu voltei e fiquei impressionado com o que encontrei aqui na volta para o Brasil em 2010. A sequidão. Os rios secaram. A unção secou. E tudo aquilo que eu via no passado, aquela glória toda, agora acabou. Acabou a glória. Nós vimos muitas batidas de sino, muita religiosidade,
muita falsidade, muita sujeira no altar, muito pecado no altar, muita opressão faraônica em cima do altar, muitos faraós em cima dos altares. Nossa nação se tornou uma nação onde os deuses do Egito dominavam. E eu vi tudo isso em 2010, eu fiquei quebrado, machucado. Eu disse: Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Sara o nosso país. E o Senhor começou a falar das alianças, dos políticos, feiticeiros, macumbeiros, que fizeram aliança com os seus deuses para habitar a nossa terra. E a presença de Deus se foi. E aqui não conseguimos sentir mais a presença de Deus. Santa Maria era a cidade da nova era. Os hotéis superlotados. Lembro que uma época que eu vim, não tinha lugar em nenhum hotel. Somente as pessoas da nova era podiam entrar naqueles hotéis, todos locados pela nova era. Eu falei: Senhor, um dia esses hotéis ficarão cheios de crentes vindo do Brasil todo para adorar o Senhor nesse lugar. Esse dia chegou. Amados, aqui em Santa Maria, nós não anunciamos em nenhum jornal, nenhuma revista, nem televisão, nem rádio o nosso trabalho aqui. Ninguém sabe. Se tiver 100 pessoas da cidade, é muito que estão na escola profética. Aqui nessa cidade de Santa Maria, nessa região, dominava o espiritismo, nova era, tantas coisas. Então em 2010 foi o ano, 2009, né, que nós começamos a atravessar a nação, sul até o norte do Brasil. E o Senhor me mandou visitar primeiramente os políticos, os governantes. E o primeiro que visitamos no Rio Grande do Sul foi Tarso Genro. Eu disse: Tarso Genro, não chove há 7 meses no estado, porque esse estado foi entregue nas mãos de Satanás pelos governos anteriores. Eu quero fazer um ato profético e entregar o nosso estado para Jesus. Eu gostaria que você fosse o homem que entregasse. Você quer? Eles querem. Você quer fazer aqui na rua, ou lá dentro do seu gabinete? Ali estava acontecendo um almoço de pastores de Porto Alegre, e ele já estava saindo para ir embora já. E então eu fui atrás dele, eu queria falar com ele. E naquele almoço de pastores eu não tive oportunidade. Então eu fui correndo atrás dele. Governador, espere um pouco. Os pastores lá falaram, pregaram ali naquela reunião, mas não te ungiram. Eu quero te ungir. E quero te abençoar. Quero pedir que você entregue o estado para Jesus. E ele disse: pode ser aqui mesmo, na frente das câmeras de televisão. Ao Marcos Correia, que está conosco hoje, testemunha. Aquele vídeo alcançou milhões e milhões e milhões de pessoas. Estava conosco um dos pastores do Catch the Fire, lá do Canadá, que veio, o Bruno Erulo, que veio para profetizar a volta da unção para o Brasil. A glória de Deus precisava voltar. Mas para isso precisava tirar os demônios do caminho. Para isso precisava tirar
e quebrar os pactos satânicos que os políticos fizeram com a nossa terra. Então os políticos têm muito poder, gente. E nós é que damos o poder para eles. Nós é que colocamos eles no lugar de poder e eles lá entregam para Satanás, quando eles não são tementes a Deus. E então aquele homem, aquele governador ali, na presença das pessoas, na frente das câmeras de televisão, ele coloca a mão no coração e repete conosco o oração, aceitando Jesus. E naquela hora é quebrado o pacto com Satanás. E aquele império satânico que dominava o Rio Grande do Sul começa a cair. E nós então ungimos aquele governador. Foi uma guerra sem fim. Os primeiros que se levantaram contra mim por causa daquele ato profético foram os pastores, ou apóstolos, profetas do Rio Grande do Sul. E foi muito criticado. Mas eu saí dali e disse para o governador: governador, começa a chover no Rio Grande do Sul a partir de agora. O Senhor mandou que eu atravessasse a ponte do Guaíba, ali a ponte que atravessa o rio, para o lado de cá da parte sul do Brasil, ali em Porto Alegre. Você atravessa uma grande ponte para vir para cá. E Deus falou comigo: você vai atravessar aquela ponte com um cordeiro na mão. E quando você atravessar a ponte, você declara que caiu o principado da feitiçaria no Rio Grande do Sul. E agora está aberta a porta, o caminho está preparado para vir o Espírito Santo e derramar a unção de Elias sobre o nosso estado. Oh, glória a Deus! E assim foi. Quando eu passei a ponte do Guaíba, passou 30 minutos. Depois daquele ato profético, se não me engano, 20 de setembro, meu filho Michael deve saber, a gente era iniciando a semana Farroupilha, alguma coisa assim, e eu lembro do fogo simbólico de Farroupilha que estava sendo aceso naqueles dias, e aquele fogo, eles levam o fogo Farroupilha para a chama, né, Farroupilha, uma tocha, para todas as cidades do Rio Grande do Sul. E eu disse para ele: a partir de agora, governador, é o fogo do Espírito Santo que vai em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Você vai ver isso no nosso estado, ele vai ficar banhado de água, as árvores vão romper em cânticos e aplaudir, os montes aplaudirão. A chuva é a manifestação da graça de Deus. Deus está dizendo: eu amo vocês. A chuva é a declaração do amor de Deus. Oh, meu Deus. E assim, naqueles dias ali, naquele setembro, meu Deus, o Espírito Santo veio na frente e entrou outra vez, com liberdade, entrou em nosso estado. Aleluia. Oh, glória a Deus! Que poder que o homem tem! O homem tem o poder de fechar a porta para Deus entrar. O homem tem o poder de abrir a porta para Deus entrar. O homem tem o poder de fechar a porta da sua igreja para o Espírito Santo entrar. O homem tem o poder de abrir a porta da sua igreja para o Espírito Santo entrar. Convide o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tu é maravilhoso, Senhor. Sem tua presença não dá, Senhor. Não dá. Nossa palavra é como bater num sino sem o Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem sobre o Rio Grande do Sul. Vem sobre a nossa nação Brasil. Venha sobre cada pessoa que está nesse momento viajando para cá. Receba aí onde você está. Receba. Oh, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa terra. Seja bem-vindo.
Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és bendito, não há ninguém como Tu. Sem o Senhor nós não poderíamos fazer nada. As árvores estariam secas, os pássaros não cantam, Senhor. Não há alegria na terra sem a Tua presença, Espírito Santo. Não há vida na igreja sem a Tua presença, Espírito Santo. Nós não podemos pregar sem o Senhor. Só o Senhor dá vida às nossas palavras. O Senhor confirma o conselho dos seus pregadores, dos seus servos, seus apóstolos e profetas. O Senhor confirma o conselho dos seus ungidos. Quero que você abrace o Espírito Santo. Abrace o Espírito Santo. Diga para ele: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te amo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, meu companheiro, meu amigo. Aleluia. Receba o Espírito Santo onde você está. Receba onde você está. Ele está vindo. O Espírito Santo virá sobre ti e vai te encher mais. Oh Espírito Santo. Está enchendo aqui da nuvem. Oh, glória a Deus. E assim, em 2010, Rio Grande do Sul entregue para Jesus. As chuvas vêm. Setembro. E começa um novo tempo. Deus derrama, 2011, Deus derrama. As chuvas começam. Joel 2 começa a se cumprir. E Deus faz assim, em sequência. Um dia o Senhor parou e me falou no meio do caminho. Como que Ele trabalha? Primeiro a terra abençoada com chuva. Observe que Deus fez a terra primeiro para depois fazer o homem, para habitar nela. Deus começa pelo começo, pelo início. Vem chuvas, abençoa a terra. As chuvas é o sinal de que há adoração naquele lugar. Onde tem chuvas, tem profetas adorando. Quer saber se tem profeta na tua terra? Olha para os verdes campos. Olha para as paisagens. Olha para os animais do campo. Eles estão felizes. Os animais estão gordos. As colheitas estão abundantes. Porque a terra é abençoada através do homem. Deus abençoa o homem. E do homem passa para a terra. Então é assim que funciona. E então depois que as chuvas vieram as colheitas. E o Senhor foi me mostrando a sequência: trigo, vinho, azeite e depois o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E o Senhor me mostrou então: observe a terra. Quando a terra estiver alegre,
As chuvas estão transbordantes. Os níveis dos rios marcam os níveis do Espírito Santo sobre aquela terra e aquele lugar. A terra estava seca, então isso mostrava que a unção havia se secado, que a unção havia secado na terra e que a adoração havia se secado, que os cultos já não alegravam mais ao Senhor. Então começou as colheitas, começou os animais se alegrar, o povo de Sião se alegra, e aí depois o derramamento do Espírito Santo. E nesses 7 anos foi isso que aconteceu. Chuvas, colheitas, o povo de Deus alegre, e agora a unção se vai pelas cidades, pelos estados, pela nação. Cidades, estado, nação. Depois, nações. Então a unção do Rio Grande do Sul começou a sair do Rio Grande do Sul e subir. Essa unção vem com água, vinho, ouro e fogo. E ela sobe e desce como uma chuva de fogo dourado. É um fogo líquido dourado que desce do céu, trazendo riqueza física, emocional, financeira e espiritual. E foi crescendo cada ano. E por último, o Senhor fala comigo que o Espírito Santo virá sobre toda a carne. E ele me falou: você vai ver pessoas vindo de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e vai subindo. De onde vêm pessoas, é porque até lá a unção está chegando. Nós vemos pessoas aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina. Nós hoje estamos recebendo pessoas de Roraima, Pernambuco, Acre, Amazonas, de tantos lugares. Já tem 22 estados brasileiros conosco. O que quer dizer isso? Vocês estão sendo trazidos pela unção, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me mostrou essas pessoas chegando. Elas desciam pelo mapa do Brasil. E aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, o fogo era aceso. Era como uma tocha. E aquele fogo queimava e subia pelo mapa do Brasil. E lá em cima, em Roraima, descia o óleo. Lá em cima tinha uma águia, o pico mais alto, o lugar mais setentorial do Brasil, onde tem os índios, onde iniciou toda a nossa história. E o encontro do fogo com o óleo explodia um fogo na nossa nação. E a nossa nação era totalmente incendiada pela glória de Deus. Aleluia. Então eu atravessei o país muitas vezes e levando esta palavra, esse fogo, ungindo novos ungidos. O Espírito Santo começou a acordar pessoas, dar sonhos. Depois do Brasil começou a acontecer na África, e homens de Deus tendo sonhos e vindo até um monte. O Senhor tornou aqui, nesse lugar, que está em Ezequiel 47. Se você ler Ezequiel 47, versículo 1 em diante, fala que as águas saradoras brotavam do lado sul. Então do limiar do templo, ali desciam as águas purificadoras, e elas percorriam a terra. E elas iam por onde passavam essas águas, havia curas, havia restauração. E é isso que está acontecendo. E sabe por onde desciam essas águas? Exatamente aqui, exatamente aqui. Então aqui
é a nascente do rio, o rio de Deus, o rio da unção. Então por isso nós vamos mudar o nome do nosso estado, é o Rio Grande da Unção. Começa as águas saradoras no sul da nossa nação, e o Senhor quer sarar a nossa nação. E Deus vai usar você como profeta. Você que está chegando hoje, você está vindo para mergulhar até o 4º nível. E quando você voltar, você vai voltar voando como águia. Você vai voar como águia. Você vai levar chuva para a tua cidade. Você vai levar chuva para a tua nação. Você será ungido como um profeta de Deus. Você vai chegar lá, porque você veio, você foi trazido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz as pessoas, porque esse lugar aqui não tem nada melhor do que qualquer outro lugar. Nossa mensagem não é melhor do que nenhuma outra mensagem de nenhum pregador. Nós não temos nada para ser elogiado como algo bonito do homem ou das pessoas, mas nós dependemos somente do Espírito Santo. Só Ele faz. Aleluia. Eu quero dizer, seja bem-vindo a Rio Grande da Unção. Deus está trazendo você. Quando você entrar nesse lugar, entre para receber, beber e curtir todas em nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Eu estava com a saudade desse monte. Meu Deus do céu. O monte para mim, o Rio Grande do Sul para mim se tornou a terra de Deus. Aqui está o portal de Deus. Aqui é onde o Senhor se manifesta e visita a terra. Eu estive em Israel nesses dias e eu falando com Tom Harris. Eu queria muito conhecer o Tom Harris, que tem casa de oração há 30 anos. E eu pensei, será que um dia eu consigo me aproximar desse homem de Deus tão importante no mundo, que reúne as nações em Israel? E fui convidado então para representar o Brasil. E nessa representação o Brasil, quando eu fui me apresentar e falar da nossa história, ele disse, eu estou te procurando há 30 anos. Eu falei, como procurando 30 anos? Sim, a tua casa de oração começou antes da nossa. E ele começou então a falar, e todos glorificavam a Deus ali, parece que eles estavam já esperando. Então essa história da bola de fogo, a história do que Deus está fazendo na nossa nação, ela ultrapassou as barreiras. O mundo lá fora está vendo a nossa nação como esperança. E aquelas pessoas ali no Tom Harris, da Bolívia, Chile, Equador, Venezuela, desesperados pela situação em que as suas nações se transformaram. E eles comentaram que está acontecendo um projeto, um plano do inimigo em toda a América Latina. O inimigo quer fazer o que fez na Venezuela, fazer no Brasil, fazer nas outras nações e transformar as nações sul-americanas como a Venezuela. E eu sou testemunha disso, que eu estive na Venezuela. Deus me deu uma profecia para a Venezuela quando eu estive lá, em 2010.
Então ali em Jerusalém, o Tom Harris pede para orar pelo Brasil. Ele pede para todas as nações da terra ali orar pela nossa nação Brasil. E ele trouxe uma palavra profética para mim e para todos vocês que fazem parte da escola profética. Ele olhou para mim e disse: Deus quer usar o teu ministério e as casas de oração para derrotar esse principado que está no Brasil e que está derrotando as nações sul-americanas. E Deus vai fazer uma virada na nossa nação, Brasil. E vai cair esse principado que tentou fazer do Brasil uma Venezuela. E Deus vai usar o teu ministério e as casas de oração no Brasil para fazer isso. E ele começou a orar pela Venezuela. Aliás, orar pelo Brasil. E todos que estavam ali orando pelo Brasil, dizendo: a esperança para as nações é que o Brasil vença e derrote esse demônio, e aí depois as outras nações também vão se libertar, que o Brasil vencendo será uma sequência. Depois ele também orou pelo Bolsonaro. Ele só quer orar pelo Bolsonaro, que levou uma facada, que um candidato que esse candidato, ele disse, Bolsonaro, fez um voto de levar a embaixada, é o único candidato que tem um propósito de levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. E eles: vamos orar por este homem, porque é o único homem que tem um propósito de levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. E ele clamou ali, junto com todas as nações, orando. Foi os dias que houve o ataque, que alguém tentou matar o Bolsonaro. Então, ele fez aquela oração e disse: o Brasil vencendo, todas as nações sul-americanas também vão vencer esse principado, porque é um complô satânico de dominar a América Latina, de trazer esse espírito do comunismo para a América Latina. E eu achei isso muito impressionante, porque Deus me deu uma revelação lá no ano 1990, na primeira eleição que houve a disputa entre Collor e Lula. Eu tive um sonho terrível naqueles dias. Eu só vivia nos montes. Eu me converti e eu parei. Eu nunca mais liguei televisão, nem rádio, nem jornal. Eu não sabia nada mais que se passava no mundo, e muito menos política. Os primeiros 10 anos de conversão, nunca votei mais. Também nunca mais tomei Coca-Cola nos primeiros anos de conversão. Eu deixei os hábitos antigos, também nunca mais dei um tiro de arma, que eu atirava muito antes. E outras coisas que fazia, que eu nunca mais fiz. Mas Deus me deu um sonho e disse, me mostrou o Brasil sendo tomado pelos comunistas. Eu via nos palanques políticos os homens vestidos aqueles casacões, que é muito conhecido, né, na China comunista e também na Rússia. E atrás, naquela época, atrás do Lula, ele discursava e tinha atrás dele aquelas pessoas. Era um exército dando apoio. E Deus mostrou, é um principado que está vindo para conquistar a América Latina e depois o mundo. E dominar, destruir a família, destruir a Bíblia, e fechar as igrejas, queimar os cristãos. E eu via naquele sonho
meu filho tinha 7 anos, o Tiago, e eu via meu filho correndo pelas ruas, e os comunistas correndo atrás, e eu chorava naquele sonho de Senhor, por que o Senhor deixou o Brasil ser tomado por esse espírito de comunismo? E o Senhor falou comigo, a culpa, a igreja é culpada, os pastores são culpados, os crentes da igreja. Eu disse, mas por que, Senhor? Onde foi que erramos? E o Senhor me mostrou que nós transformamos a igreja de Cristo num circo, num palco de apresentação, numa coisa que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E Deus disse para mim, o alvo da igreja é conquistar as nações para Cristo. Cristo é o político que vem para governar as nações. E nós somos os agentes políticos de Cristo, que vamos preparar o caminho para Ele governar. E Deus começou a me mostrar. João Batista preparava o caminho, dizendo, está chegando o governador do mundo, está chegando o Messias, o ungido de Deus, o governante. E nós transformamos a mensagem de Cristo, transformamos o reino de Deus em pequenas igrejas isoladas, separadas, divorciadas uma da outra, brigadas. Nós transformamos o reino de Deus em denominações com nomes diferentes e não fizemos o que Deus mandou. O que Deus mandou foi estabelecer o reino dele na terra, conquistar as nações para Jesus, mudar as leis mundanas e colocar a lei de Deus nas nações da terra. Essa é a missão da igreja, levar a palavra de Deus para todas as nações, estabelecer leis. Observe que quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fez não foi uma denominação. Deus transformou aquele povo que saiu do Egito em uma nação. A primeira coisa que Deus fez quando tira o povo do Egito é transformá-los em uma nação. A primeira coisa para transformar uma nação é levantar os juízes, o Senedrim, o Sinédrio, os 71 sábios de Israel. E quem faz isso é o profeta. O profeta Moisés unge 70 juízes para estabelecer a nação de Israel. Então nós, profetas, temos a missão de estabelecer e ungir os juízes. Nós precisamos orar por juízes, como nós temos o juiz Moro e outros poucos que são dignos de ser chamados de juízes e ungidos de Deus. Deus está levantando em nossa nação juízes, porque quando Ele vai começar uma nação, primeiro Ele levanta os juízes através dos profetas. Os profetas são a base, o começo de tudo, o início, a voz de Deus, o chofar de Deus. Depois Ele unge os juízes. E é isso que está acontecendo em Israel. Os juízes estão prontos. O Sinédrio, o Sinedrim, o conselho de sábios de Sião estão reunidos para levantar o templo. Eu participei desta reunião, deste concerto, onde eu vi os juízes mostrando os seus projetos. Depois, então, a parte política será ungir o rei. E eu quero que vocês entendam isso, como é importante que os profetas hoje saiam das cavernas, que os profetas saiam dos seus quartos, que os profetas saiam para fora
e levante sua voz na nação. Nós oramos no quarto, mas proclamamos aos quatro ventos lá fora. Nós buscamos a Deus em secreto, mas mostramos a sua glória em público. Então preste atenção. Deus me disse o pecado da igreja. A igreja se omitiu. A igreja deixou que estes homens estabelecessem o reino deles na terra. Naquela época que começou o Partido dos Trabalhadores, eles faziam campanha política nas praças. E Deus foi me mostrando, olha, os comunistas vão de casa em casa fazer um comunista e não sai dali enquanto ele não se transforma no comunista. Mas a igreja não vai de casa em casa falar do reino de Deus. Olha lá, esse partido político vai nas praças, eles erguem suas vozes, eles fazem propaganda, mas o povo de Deus não vai para as praças falar do reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Deus foi me mostrando aquele sonho, olha lá, veja, eles vão na frente das empresas, das metalúrgicas. Naquela época o Lula ficava na porta das metalúrgicas e pedia 100 cruzeiros, uma nota de 100, e todos traziam aquela nota. Então, Deus falou comigo, quando o pastor pede 100 reais na igreja, ele é taxado de tudo que é coisa. Mas para formar um partido, eles pedem 30%. E eles dão 30% e a igreja não quer dar 10%. A igreja está fazendo menos que as pessoas do mundo. Eles estão estabelecendo um reino na terra. Isso que está vindo aí é um reino. Então Deus mostrou o partido político que estava ali começando. Ele disse, é um reino que está sendo estabelecido. O inimigo está estabelecendo um reino. E nesse reino ele vai usurpar seus filhos, vai acabar com as suas crianças, vai transformar suas crianças em adoradores de Baal. Eles vão disseminar o sexo ilícito, como no tempo da rainha Jezabel, e fazer daquelas crianças adoradores de Baal. Então é isso que está acontecendo hoje. O que eu vi no meu sonho. Deus disse, porque a igreja não se posiciona, não vai à luta. A igreja não vai para fora das quatro paredes. A igreja não fala. A igreja está cega, surda, muda, paralítica, doente. Ela não muda a sociedade. Ela não muda a política. Ela não muda a situação. Ela não atua. Não é atuante. Então, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que faça da sua igreja? Ele disse, a minha igreja é um exército. O Senhor dos exércitos quer levantar a igreja como um exército do Deus vivo na terra. Um profeta é como um Rambo, um guerreiro que vale por 1000, assim como Sansão, que destruía 1000 num dia. Assim devem ser os profetas de Deus. Lembre-se que Elias enfrentou Jezabel, matou os profetas de Baal. Lembre-se que Samuel pega a espada e arranca a cabeça do rei Agag, que Saul não quis fazer. Lembre-se que Deus ungiu os reis para ir à guerra. Então, hoje eu quero chamar você para essa guerra. A unção traz guerra. A unção traz guerra. Nós temos que sair da caverna. Nós temos que sair de dentro das quatro paredes. A unção te traz para fora das quatro paredes. A unção levou João Batista para fora. O pai de João Batista era um pastor, tradicional, que só atuava dentro das quatro paredes. Mas o João Batista atuava fora. João Batista incomodava o presidente da república. João Batista incomodava o rei da sua época. João Batista não deixava aqueles caras dormir. Ele falava e sua voz era ouvida no congresso. Era ouvida na sala do rei, no quarto, na janela entrava a sua voz.
Mas hoje nossos profetas estão calados. No sonho que Deus me deu, Ele me mostrou. Para mim, você reúne milhares de pessoas. Milhares são curados, hospitais estão fechando. E você está feliz e contente. Mas isso não é nada. Você precisa edificar a minha igreja. Formar um exército. Prepará-los para a guerra. Virar uma guerra. E a única esperança da nação é o povo de Deus. Não pode faltar bateria, né? Então, queridos amados, estamos numa guerra. O inimigo quer tomar posse da nação. Quer destruir nossos filhos. Transformar nossos filhos em adoradores de Baal. Adoração a Baal era sexo ilícito. Homem com homem, mulher com mulher, homens com animais e até com cadáveres. E isso ensinado pela rainha Jezabel, em cartilhas enviada para todos seguir. A esperança morreu, ou ficou soterrada. A esperança ficou ilhada. A esperança da nação foi Elias. E ele surge para acabar com a adoração a Baal. Observe, vou concluir meu sonho e já falo da unção de Elias. No sonho, Deus mostrou que a igreja tem que agir, a igreja tem que lutar, a igreja tem que ocupar o Congresso, ocupar as câmaras de vereadores, a igreja tem que ocupar um espaço. Nós precisamos que a nossa igreja tenha príncipes. Os príncipes governam. Nós precisamos de príncipe governando os estados. Nós precisamos de príncipe governando a nação. E por isso que a primeira pregação que eu fiz no Brasil foi para os governadores. Para aqueles que têm o poder de mudar a nação, o estado, mudar as leis e trazer de volta o culto a Deus. Porque o poder está ali. É isso. E então Deus me mostrou que a igreja tem que atuar como guerreiros, como valentes, ir em frente, lutar, ir para as ruas, participar. É a igreja que escolhe os governadores. No livro de Daniel você pode observar que o decreto contra o rei daquela época foi feito pelos santos do Senhor, os vigilantes. Então os santos têm poder de fazer decretos. Nós precisamos usar esse poder e fazer decretos para a nossa nação. Estabelecer governantes de nossa nação. É nós. Lembra que aconteceu em 1 Samuel capítulo 10? Quem era o presidente da nação de Israel era Deus. O governo era teocrático. Mas o povo queria um governo diferente. Então é aí que surgiu pela primeira vez a ideia de governo democrático. E antes era teocrático. Governo teocrático é o governo de Deus. Deus governa. Democrático é outro que governa. Quer que eu termine? 3 pontinhos. Crático. Então, quando se torna democrático, o poder de escolher o governante agora é do povo. Uau! É do povo? É do povo. Quem escolhe o governo é o povo. Então não é Deus? Deus fica assim. Deus disse para Samuel: esse povo não está te rejeitando, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Então eles vão ter governantes que merecem. Eles vão eleger reis e governantes que vão destruir sua terra. Eles vão eleger governantes que vão tirar o seu dinheiro com impostos.
vão levar seus filhos, vão escravizar seus filhos. É isso que Deus disse para Samuel. Primeiro capítulo de Samuel, capítulo 10. E é o que está acontecendo hoje. Então, para finalizar, queridos, a igreja hoje, primeira doença da igreja, está dividida. A igreja poderia se reunir hoje e escolher os governantes, mas estão divididos, estão vendidos, os crentes se vendem na hora da eleição por tijolos, por trocados, por pedaço de pão. Então eu quero chamar a atenção dos crentes e dizer que no tempo de Elias e Jezabel colocava uma imagem de Baal e com as mãos assim cheias de pão. E quando alguém queria aquele pão, ele tinha que vir ali dobrar a cabeça para Baal e pegava o pão. E somente 7 joelhos não se dobraram para Baal. 7.000 joelhos. 7.000 pessoas não buscaram aquele pão. Isso quer dizer que o povo de Deus comia na mão dos políticos. Comia do pão dos políticos. Fazia o que eles queriam. A lei que Jezabel colocava era a lei que era aceita. Então Elias, infelizmente, pegou um governo maldito e corrupto que dominava e que criava leis contra Deus. Eu também. Eu sou do tempo em que era proibido tudo. Naquela época que eu vim pregar aqui, ser crente era pecado. Curar alguém em nome de Jesus era crime. Porque as leis eram porcas. Os governantes eram demoniados. Agora, vocês estão no céu. Mas vocês estão formando desse céu, ou vocês estão transformando no inferno. Como, pastor? A estratégia desses demônios se principaram para governar a nossa nação, a primeira coisa é dividir a força da igreja. Fazer a igreja pensar que tem que ser a cauda e não a cabeça. Fazer a igreja pensar que a igreja não tem que se envolver em política e nem fazer nada na hora da política. A igreja não pode participar de política. Não pode. Bota o endemoniado nos governar. Bota o diabo nos governar. E aí vai chorar nos campos e pedir para Deus mudar. Aí Deus fala assim, você elegeu, te vira, cara. Então hoje, queria passar para vocês esse sonho que Deus me deu. E a unção de Elias veio para mudar a situação política da nossa terra. Como que age um Elias no momento que vê que a nação está nas mãos de endemoniados? Elias vai para o monte, prepara uma oferta. Nós vamos preparar uma oferta para a nossa nação. Elias chama todos os 12 representantes dos estados de Israel. Então os estados têm que estar presentes, unidos, unidade, igreja unida, com o mesmo propósito, para escolher quem vai ser o ungido de Deus para governar a cidade, o estado e a nação. Elias oferece uma oferta naquele monte, coloca água, desafia os demônios. Esse é o nosso papel, meu e seu, desafiar esses principados que estão por trás desses líderes. Através da nossa oferta, do nosso ato profético, da nossa oração no monte, nós podemos neutralizar a força satânica. Depois, Elias ensina o povo e pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aqui está a palavra para os brasileiros. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Aqui está a palavra para a igreja. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Sabe que essa estratégia dos comunistas, fazer o povo se dividir,
Nós temos hoje vários candidatos que são crentes. Nós temos candidatos que são crentes, mas são a favor do aborto, são a favor do homossexualismo. Mas isso não é crente. Isso é crente endemoniado, gente. Isso não me representa. Eu não quero alguém me dirigindo que participa disso, que está em cima do muro, que diz que tem que fazer um plebiscito para decidir. Plebiscito já fizeram lá. Plebiscito já fizeram lá em 1 Samuel capítulo 10, quando decidiram que Deus não ia governar a nação, fizeram um plebiscito e decidiram que quem ia governar seria um rei igual os reis do mundo. Foi isso que o povo pediu. Queremos um rei igual a esse do mundo. Aí está, Israel ficou destruída a partir daquele momento que acontece de escolher um rei segundo os princípios do mundo. Então aqui está a chave. O governante tem que ter os princípios de Deus, o máximo possível. Ok. Então a igreja, a estratégia do inimigo é fazer a igreja dizer assim: vamos escolher um governante que seja bom. Ah, o fulano tem um cara bom, né? Governou São Paulo, governou o Rio, governou... Ah, o outro... Não, aquele outro é bonzinho, olha a cara dele, que legal, né? Ele é simpático, né? Olha a ajuda dos pobres. Então a igreja se divide em vários pensamentos. Então, queridos, a igreja vai repartir o seu poder, cada um vai escolher. O que a igreja precisa hoje é se reunir em unidade e usar todo o seu potencial e definir. Olha, a glória de Deus está cobrindo aqui o lugar. Eu podia filmar, depois a gente vai ali, tá? A nuvem cobriu tudo o local aqui, está tudo branco aqui ao nosso redor. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Deus quer isso mesmo. Ontem eu li um jornal, Mensageiro da Paz. Eu vou mostrar para o nosso povo. E cada pastor, cada apóstolo deve fazer isso. Amados, aqui estão os candidatos. Aqui tem o fulano de tal. Aqui tem os itens. A favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor da pena de morte, a favor de Israel. O que tiver mais itens a favor do reino de Deus, esse nós vamos ungir, vamos abençoar, e esse vai sentar lá. Então vamos lá, fulano de tal, Beltrano, esse é crente, mas é contra o aborto, é a favor do aborto, não serve. Esse é crente também, mas é a favor do casamento gay, não nos serve, não nos representa. Esse é crente, mas é contra Israel, não nos representa. O que vai nos representar tem que ser contra o aborto, tem que ser contra o casamento gay ou homossexual, tem que ser contra tudo que leva à morte, tá? Tem que ser a favor de Israel. Se nós tivermos um governo contra Israel ou que não tem aliança com Israel, não pense que isso será bom para a nação. Pode ser o melhor governante do mundo. Lembre-se que Lula, Dilma foram contra Israel. Lembre-se que 3 anos atrás, Deus mandou fazer um ato profético e cortar completamente as raízes do governo petista no Brasil, porque ele fechou a porta para Israel. Então, este é o termômetro de um governo. Não é a favor de Israel, não serve. Não serve. E para mim, não terá o meu apoio. Jamais. Porque o próprio Deus diz na palavra, Gênesis capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem. Aquele que não abençoa Israel não será abençoado. A nação que não abençoar Israel não será abençoada. No último capítulo de Zacarias diz que quando o Senhor governar a terra,
todas as nações teriam que subir a Israel na festa de tabernáculos e levar uma oferta para Israel, para, olha, está entrando dentro da minha cabana a nuvem, aleluia, está entrando ali, oh glória a Deus. José, João, enquanto o Magno traz um café quentinho aqui, mostra essas imagens aí, olha que coisa linda ali. Dá para ele? Tem bateria aí? Vai rapidinho ali, só para mostrar para os irmãos o que está acontecendo ao redor aqui, enquanto está aqui a porta, encheu, está cheio aqui, da glória de Deus, aleluia, encheu a terra, oh glória, olha que coisa extraordinária, que coisa linda, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. É isso, estamos falando da glória de Deus entrar na nação Brasil, e aqui encheu, a nuvem encheu a terra. Então, está completamente cheio aqui. Oh, glória a Deus. Tem alguns irmãos que chegaram aí, que eu quero que chamar eles para cá, se quiser vir. Olha que coisa linda. Ele não sabe o que fazer, né? Está perdido. Então, amados, aqui está a presença de Deus, a glória de Deus entrando nesse lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Deus quer que você fale alguma coisa, Ele confirma, né? A sua palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Santo de Israel, bendito é o Senhor. Até a música aqui, ela baixou aqui, irmão. Ai, glória a Deus. Muito bem, filhos de Deus, que coisa linda, que coisa fantástica está acontecendo aqui, né? Aleluia. Amados, continuando aqui, eu quero finalizar dizendo para os queridos, nós precisamos ensinar nosso povo a ser sábio e usar o poder que Deus nos deu. Nós precisamos ter a unção de Elias e mudar a nossa terra, influenciar no governo da nossa terra. E agora eu quero falar então das coisas mais gostosas da nossa aula, da nossa escola esse ano. Aleluia! Oh, Kambarashalama. Vem mais, Senhor, mais a tua presença vai estar entrando as nuvens aqui dentro. Eu vou ser arrebatado. Continua a mensagem aqui, João, viu? Depois tu cuida da cabana quando for arrebatado, João. Não te esquece. Aleluia. Olha só, meu Deus. Os pastores chegaram aí, se quiserem vir participar aqui, pode entrar rápido. Eles estão lá fora. Entra e senta aí, não vai atrapalhar nada aqui. Ô, Rodrigão, vamos lá, aleluia. Veio lá de Sumaré. Meu Deus, tá sentindo aí agora? Muito. Pode entrar, meu filho. Entra e senta aí. Meu filho, Rodrigo Júnior. Rodrigão. Rapaz, pai e filho junto é a coisa mais poderosa da terra. Meu Deus. Nós queremos almoçar. Entra, filha, senta aí. Aleluia. Traz um café aí, Magno, para as visitas aí. De São Paulo, lá de Curitiba. Olha, o que vocês estão vendo aí? Me fala aí. Hein? A glória. Ô, glória, olha o que vocês estão vendo. Olha só. A glória. Entrou lá de Pernambuco. Belém do Pará. Amados, olha só que coisa extraordinária. Coisa tremenda. Aleluia, Jesus. Ô, glória. Fala aí, profeta, o que você está vendo aí? Hein? Sobrenatural. A pastora lá Sobrenatural. Opa, Bispo ali, senta aí. A glória de Deus desceu nesse lugar. Aleluia. Há uma fumaça, uma glória. Ei, pastor. Sobrenatural. Vem receber. Vem porque tem. No nome de Jesus. Vem. Comecei a falar do Brasil aqui. Da glória. Olha a fumaça, olha ali. Entrando. Glória! Xerema! Esta é a unção que vem com vocês,
Amados, estava falando aqui do Brasil. E nós, pastores, temos que atuar. Nosso país precisa de nós. O Brasil precisa dos pastores. Cada pastor hoje tem que tornar-se um Elias. Olha, mais novo. Está vindo aqui a novo. Glória. Olha ali, João, olha ali. Ah, meu Deus do céu.